Âncora, conversaremos com o primeiro convidado de hoje, secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, André Horta. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão secretário. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo conosco. Secretário, o que é que a Petrobras tem a ver com o crescimento, o desenvolvimento econômico do país e especificamente do Rio Grande do Norte? A Petrobras é o maior contribuinte do Rio Grande do Norte, né? Então, ela está umbilicalmente ligada à nossa economia. E é também uma empresa de ponta, né? Uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional. A Petrobras já chegou a ser 15% do investimento que o Brasil fez no ano, né? Então, é extremamente importante verificar e acompanhar a economia da Petrobras, porque o Brasil, a economia brasileira, pulsa junto com a Petrobras. E aí eu pergunto, a gente vê aí, vez ou outra, algumas pessoas defendendo, tem que vender tudo, tem que entregar porque teve corrupção na Petrobras. Parece aquela história, né? O boi está com carrapato, então mata o boi também, então venda o boi. Em vez de tirar os carrapatos, né? Aí não, vamos vender e entregar a Petrobras. Que tragédia, na sua visão, isso pode provocar para um país na hora que se vende e aos poucos está se fazendo isso? Um patrimônio como esse? Essa busca de uma melhoria institucional, né, pela corrupção é extremamente interessante que o país adote isso como agenda, né? Mas isso não pode a gente perder o foco dos negócios, o foco da paisagem dos negócios, como é que é, né? O caso da Petrobras não é um caso da Petrobras, é um caso do capitalismo mundial, né? Em 2011, por exemplo, eu acho que foi 2011 ou 2013, que a Alemanha teve um caso de corrupção, você pode ver no Deutsche Welle, né? De 200 bilhões de euros, né? Na Alemanha, no ano. Assim, isso não vai tomar a frente do país, né? Isso é um fato da paisagem capitalista, né? Isso é algo que se vai administrando, melhorando as instituições, né? E preservando os negócios, preservando a economia nacional, preservando emprego, preservando tudo isso. O fato de ter acontecido corrupção na Petrobras, que já vem de muito tempo, não justifica que se venda esse patrimônio que é estratégico para o desenvolvimento do país, né? Eu acompanho o ministro Lewandowski, ele falou isso hoje, né? Sobre da importância de você ter essas áreas estratégicas, né, para o país, inclusive, preservar a sua soberania. Então, isso é um elemento bastante importante. Acho muito simpático que o nosso traçado político mantenha a Petrobras. Temos até exemplos já de acordo com esse tipo de política feito atualmente pela Petrobras, já gerou toda essa problemática da paralisação dos caminhoneiros, já com impacto na nossa economia. E também na hora que ele age, não pensando também no lucro social, como é uma empresa pública, ele age como se fosse só uma empresa privada, que não é, pelo menos ainda não, e a gente espera que não seja, mas há um detalhe de que ele acaba fechando algumas unidades, por exemplo, no próprio Rio Grande do Norte, porque é mais lucrativo agir em outros lugares. E aí como é que fica a situação de emprego e renda no nosso próprio estado, né? Essa é a lógica terrível que muitas vezes se trata, né? Pois é, a economia não é um índice só, né? Não é porque tal combustível importado nessa época, isso aqui vai dar uma lucratividade maior. Sim, mas e desemprego, tudo isso reduz também o desempenho nacional, tudo isso reduz o produto nacional, o PIB, né, nacional, porque você está tirando riqueza, né, de dentro do país. A economia é um sistema, né? A economia não funciona só por inflação, não funciona só por desemprego, não funciona só... Funciona com todo o sistema precisa funcionar direito. E a gente precisa preservar, né, todos os itens que contam para a gente ter um crescimento estruturado, para a gente ter uma economia estruturada. Secretário, você é secretário aqui no estado do Rio Grande do Norte, na parte da tributação, mas também preside o CONFAZ, o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda. Esse sentimento é compartilhado pelos demais colegas que representam os outros estados brasileiros? Olha, nessa crise econômica, nessa crise da greve dos caminhoneiros, a posição dos secretários foi tão uníssona, né, que nós saímos com a carta, né, sobre nosso posicionamento em relação à greve, que a gente entende, né, que uma política de preços que aumentou o óleo diesel em 56,5% em um ano na refinaria, né, no ano que teve inflação de 2,7%, né, é preciso haver revisão, né, não está funcionando para
o Brasil, né? O Brasil é um país que tem uma concentração de modal muito grande em rodoviário. Então, você pegar o item principal do modal rodoviário e deixar variar a partir de duas variáveis, deixar oscilar a partir de duas variáveis, tanto da variação do dólar como da variação do Brent, né, que tem oscilado demais, né? Então a gente não tem, a economia brasileira não suporta tanta volatilidade, ela não suporta tanta incapacidade de planejamento. Pois é, nós temos inclusive o preço da gasolina, mesmo com a mesma quantidade de impostos, que muitas vezes, mas esse problema todinho é por causa do imposto. Isso aí é uma outra questão, porque há 3, 4 anos atrás a quantidade de imposto era a mesma e o preço da gasolina era em torno de R$ 2,50. Hoje está R$ 4,50, R$ 4,60 por aí, quase que chegava aos R$ 5,00, né? Esse exemplo que você está dando eu acho muito importante, muito didático, até para a gente conversar sobre carga tributária no Brasil, né? A carga tributária no Brasil, a gente sabe que é o contrário dos países mais desenvolvidos, primeiro mundo, qualquer denominação dessa, né? Esses países concentram muito mais a sua arrecadação maior na renda e não no consumo. A gente tributa mais o consumo do que a renda. Os produtos em si têm mais imposto do que se arrecada dos impostos de renda, pessoa jurídica e pessoa física. Isso não é bom pelo seguinte, porque isso torna a carga tributária regressiva, né? Um pobre paga o mesmo preço de imposto num pão do que um rico paga. Então, na prática o pobre paga mais, né? Na verdade o percentual da renda dele é uma renda maior. Se formos nós aqui, junto com Flávio Rocha do Grupo Riachuelo, e uma pessoa que está mendigando na rua, entrarmos no supermercado para a gente comprar um quilo de feijão, todos nós vamos pagar o mesmo preço, né? Porque o imposto sobre a produção, a venda, a circulação é o mesmo. Agora, o que é interessante explicar para o ouvinte, para o telespectador, é que na hora que a empresa que vende esses produtos, às vezes até tendo incentivo fiscal, na hora que ela vai passar o lucro dela para o empresário dono da empresa, esse lucro não paga R$1 de imposto, né? Exatamente. A distribuição de lucros e dividendos do Brasil, desde 1995, ela não é tributada, né? A gente perdeu um espaço de tributação progressiva que é bastante importante e que é um traço bastante importante desses países. Agora, veja que curioso, Robson. Esses países tributam muito menos os produtos, né, do que tributam a renda. Mas vamos falar de combustível. A tributação no Reino Unido, na França, Canadá, todos eles tributam combustível a mais de 60%. Mais de 60%? Mais de 60%. No Brasil, se tributa a 36,5%. É curioso isso porque os produtos no Brasil eles são muito tributados, muito mais do que outros países. Mas combustível não. Combustível é justamente a exceção. A exceção é que a gente está querendo mexer, ou se falou há muito tempo, vamos mexer, vamos sangrar ainda mais as finanças estaduais, né, e reduzir a arrecadação deles. Imagina o Rio Grande do Norte que arrecada por ano 1,8 bilhão em combustíveis. Você mexer numa pauta dessas é você realmente conspirar contra o Estado. O Estado que já está na dificuldade financeira, né? Que já vem de muito tempo. Os Estados brasileiros vão em dificuldade, o Rio Grande do Norte, na exceção brasileira, estamos também lutando contra os desafios, né? E você mexer agora numa pauta de receita no momento desse é muito extremamente complicado. E qual é a expectativa que se pode ter em relação à discussão de uma nova, de uma futura reforma tributária? Essa pergunta porque, como a gente acabou de compartilhar essa ideia aqui, né, é mais importante que você diminua o imposto que se cobra na produção e no consumo e que você jogue esse imposto ou parte dele para a renda, ou seja, com isso você consegue baratear mais a produção e a venda de todos os produtos para todo mundo, ou seja, se torna a coisa mais igual e aqueles que ganham muito mais, né, que têm rendas bilionárias para cima, por exemplo, eles vão começar a contribuir, porque um exemplo, eu me recordo que há cerca de 2 meses, o Grupo Itaú, por exemplo, né? Você vê, no auge da crise, quem mais ganha dinheiro é banco. E o Itaú distribuiu para 4 famílias, donas do próprio Itaú, algo em torno de 23, acho que, agora me falha a memória, acho que algo em torno de 23 bilhões aproximadamente. Qual foi o valor? É o valor igual, eu me recordo que é o valor igual ao que o presidente da República vai subsidiar com essa queda do valor do combustível. Você se recorda? Sim, do parcelamento, sabe? Não teve esse ajuste que o governo fez, o subsídio, para segurar o preço do óleo diesel? Sim. Foi quantos bilhões? Se eu não me engano, foi 40 bilhões. 40 bilhões, né? Pronto. Esse mesmo valor foi o valor que foi distribuído para essas famílias donas do banco, sem pagar R$1 de imposto. Então, o negócio, a pirâmide está invertida, né? Quem é bilionário para cima
não paga quase nada e nós, aqui na parte de baixo, a gente paga um horror de imposto, né? É verdade. E precisa, assim, essa mudança da matriz tributária brasileira, né, esse deslocamento maior do consumo para... Quando você fala assim, a carga tributária brasileira, você não pode falar desse assunto genericamente. É a carga de quem? A carga de quem ganha muito e de quem ganha pouco. São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Assim, precisa baixar a carga tributária brasileira para quem ganha pouco e precisa ter a maior solidariedade fiscal nas rendas maiores, que aqui é o paraíso dos super ricos. O Brasil é o paraíso dos super ricos. Então, precisa haver essa maior solidariedade, porque esse é o traço característico das nações mais desenvolvidas. Esse é o modelo que a gente já sabe que na prática funciona. A gente precisa fazer isso. A reforma tributária está aí, precisa enfrentar essa questão. Algumas pessoas argumentam, mas isso vai espantar os investidores do país. Como é que todos esses países se desenvolveram justamente com esse formato e com essa matriz econômica? Né? A gente não vai aventurar já existe na prática. O que a gente está querendo é que se aplique na prática aquilo que é da teoria econômica, da melhor teoria econômica e que nós já vimos funcionar. A gente não vai experimentar com a população, né? A gente não vai fazer experiência com algo tão grave, tão necessário para o país. Muito bem, quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, esse bom debate aqui com o secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, André Horta. Muito obrigado pela sua presença e receba aqui o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado.